psicologia no mundo contemporâneo. Confesso a vocês que eu não havia programado lançar o canal com esse conteúdo que eu vou produzir hoje nesse vídeo. Afinal, nós fomos todos surpreendidos e invadidos aí por uma enxurrada de informações, de vídeos a respeito da pandemia do coronavírus, hoje então já nomeado como uma doença, né, o Covid-19. Infelizmente, a humanidade vem enfrentando então essa pandemia e eu entendi que não havia nada mais contemporâneo do que falarmos a respeito então dos aspectos psicológicos do coronavírus frente a esse desafio que se impôs para a coletividade. Então, logo de cara já dá para perceber que esse não é um vídeo a respeito dos aspectos biológicos da doença, ou dos sintomas, ou da prevenção do ponto de vista físico. Esse é um material super importante que precisa ser disseminado, mas não é a minha área de atuação. Eu não sou uma infectologista, eu não sou uma epidemiologista. O que eu vou reforçar aqui então nesse vídeo e quero transmitir para vocês é como que a gente pode se preservar do ponto de vista psicológico frente a esse novo desafio que se impôs aí para a nossa vida, né? Que em um primeiro momento é a preservação da vida e no segundo momento é a preservação então da saúde mental mesmo como um todo. Acho que o primeiro desafio, e vou colocar como desafio mesmo, porque acredito que as palavras são importantes, né? A linguagem, a forma como a gente utiliza, que o coronavírus ele impõe, né, para toda a coletividade, é que ele nos coloca frente a frente, olho a olho, com uma doença desconhecida, né? E por si só isso já é um fator de angústia, né? A nossa mente não lida bem com aquilo que é novo, que é desconhecido. Isso é um fator que traz um alarme aqui para nós. É uma doença da qual a gente tem pouco controle. Então, apesar das medidas estarem sendo tomadas, né, no sentido da prevenção, não estou menosprezando isso. Alguns municípios mais, outros municípios menos, alguns países mais, outros menos. A gente não tem o controle total a respeito dessa pandemia, né? E é por isso que ela se transformou em uma pandemia, exatamente porque não se teve o controle a respeito desse fenômeno, né? Da transmissão aí da doença, e porque ela tem uma transmissão com muita facilidade. Então, assim, o fato da gente não ter algo desconhecido e da gente não ter o controle a respeito disso gera realmente um sentimento de muita insegurança na população. O medo, ele é uma emoção básica que pode nos salvar. Ele é realmente uma emoção que pode preservar a nossa vida. Mas o medo em excesso, ele pode virar pânico. E é um pouquinho disso que a gente quer falar. Como que a gente administra essas emoções que podem ser despertadas, né, por toda essa pandemia, de forma a manter o equilíbrio e um aspecto mais saudável aí do ponto de vista mental e emocional. Então, esse primeiro desafio que se impõe. Ainda que o Brasil, né, e é isso que a gente quer e espera, possa ser um exemplo em termos de prevenção e que tudo dê muito certo, que a gente consiga ter algum controle a respeito disso, que a gente dê uma lição ao mundo no sentido de prevenção, ok? A gente vai precisar lidar por um tempo, né, até que isso tudo ocorra, mas se isso não ocorrer desta maneira, é porque a gente tem muitos fatores. Esse é o segundo desafio, então, que se coloca em relação ao coronavírus no aspecto mais subjetivo, que é isso que a gente vai falar aqui hoje, que é, por que a gente não tem controle? Porque o coronavírus, ele expõe, na verdade, de uma maneira muito clara, que não é uma decisão que depende somente de nós. Então não basta eu mudar o meu comportamento, eu tomar algumas decisões que são mais acertadas em relação à prevenção. Depende das mudanças que os municípios vão tomar, que as organizações vão tomar, que os governos vão tomar, que as empresas vão tomar, que meu vizinho vai tomar, que a minha família, enfim, essa interdependência que pode me afetar. Então isso é um outro fator que gera uma certa instabilidade, porque não depende só de mim, né? Ele escancara, na verdade, essa interdependência e que pode gerar realmente uma certa angústia social, porque ainda que eu esteja me preservando, eu dependo de que o outro também esteja com essa preocupação. E por isso que essas informações disseminadas são tão importantes, né,
o enfrentamento aí dessa pandemia. Mas só para a gente entender melhor o que está acontecendo dentro da gente, para que a gente possa se preservar, tá? Um terceiro ponto, né, de desafio que tem em relação a essa pandemia do coronavírus é em relação às modificações que ele vai impor exatamente nas relações sociais. Então, qual que é a principal recomendação que se tem? Permaneça em casa. Vocês já devem ter visto que tem vários, até logos, né, algumas coisas que têm sido feitas, produzidas, artes, né, no Facebook em relação a isso, em outras mídias sociais também. Então, esse permanecer em casa, às vezes as pessoas vão entender assim, mas eu tenho que me confinar, é um isolamento, eu vou estar aprisionada, vai restringir a minha liberdade. Então, isso também gera uma sensação também é um desconhecido, também é uma situação nova que as pessoas vão precisar enfrentar. Isso vai trazer algum impacto nos relacionamentos afetivos, familiares, como que as famílias vão se organizar, aqueles que vão sair para trabalhar porque não vão conseguir reorganizar a sua forma de trabalho, como é que vão ficar os cuidados com os filhos, nas relações sociais mesmo. A gente acho que vem falando há muito tempo a respeito da virtualidade das relações, como as relações estão mais superficiais, mais líquidas e pouco consistentes. No momento do coronavírus, a tecnologia pode ser a nossa principal aliada. Então, acho que é uma ressignificação a respeito do uso da tecnologia agora a nosso favor, né? Para realmente usar para aquelas pessoas que são significativas, que são importantes, em que a gente vai realmente precisar fazer uma manutenção desse contato para que a gente possa nutrir, né, essas relações que por algum tempo vão precisar de isolamento e de distanciamento social, principalmente em relação àqueles grupos de risco que já estão sendo, enfim, divulgados aí pelas mídias sociais. Então, eu coloquei esses 3 desafios aí principais que a pandemia está nos colocando. Então, só para a gente entender esse pano de fundo em relação a como cada um de nós vai se colocar e vai vivenciar do ponto de vista emocional. Novamente eu digo, eu não estou menosprezando ou desconsiderando os outros aspectos, mas meu vídeo tem esse foco, né? Então, como cada um de nós vai vivenciar e vai poder, então, ter a experiência de atravessar essa pandemia da melhor maneira possível do ponto de vista emocional.